Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto de João capítulo 1. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Só peço que você, após a leitura, não feche a sua Bíblia, mas a mantenha aberta na passagem, por favor. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, preciso dizer algumas coisas. A primeira delas é que João, o Evangelho de João, é considerado pelos estudiosos como o livro mais importante da literatura mundial. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho, quando foi escrito, os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os apóstolos, exceto João, todos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que o Império Romano dominou o mundo, mas não as ideias. O pensamento grego continuou prevalecendo, e um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo, ou seja, para os gregos a matéria era essencialmente má, e o espírito era essencialmente bom. Por esta causa os gregos negavam a doutrina da criação, da encarnação e da ressurreição. Na mente grega era impossível que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, se na mente deles a matéria era má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a doutrina da divindade de Cristo já no final do primeiro século. E nos 4 primeiros séculos do cristianismo, a igreja ficou envolvida com esta doutrina, a doutrina da cristologia, a doutrina da pessoa de Cristo, seus atributos. Então João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e nem deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Aqui, em João 1 a 14, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história, e vai nos revelar o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Quando João vai abrir então as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de início, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, ele preexiste ao início, ao começo, à história, ao tempo. Se ele preexiste ao começo, logo ele é eterno, e a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então João já dá partida provando a tese dele. Eternidade é um conceito para nós complexo. Eu vou explicar. Em 1978, Cláudio, quando eu entrei no seminário de Campinas, eu li um livro difícil de ler, necessário de ser lido, As Categorias de Aristóteles, o pensador grego. E Aristóteles diz que você só consegue entender algumas coisas dentro de categorias humanas: tempo, espaço, tamanho. Eu entendo um pouquinho de tempo, mas não de eternidade. Por exemplo, se eu conseguisse extrair de 1 milhão de anos um único dia, eu não teria mais, literalmente, 1 milhão de anos, certo? Claro, óbvio. Mas se eu extrair 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe sobra? A eternidade. E se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o verbo é eterno, portanto ele é Deus. E o verbo estava com Deus, diz João. Essa expressão significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência de Deus, da mesma substância de Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui dizendo o seguinte: e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensar Ário de Alexandria, não um ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então só nos resta fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Pois o verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. Quando você vai para o verso 2, ele disse: ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá, mas não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 explica: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esse versículo coloca por terra 4 teorias muito populares ainda hoje, até nos meios acadêmicos. Por exemplo, esse texto reprova, meus irmãos, a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. A matéria não é eterna, eterno só Deus o é. Ele do nada tudo criou, ele chamou a existência pela palavra do seu poder as coisas que não existiam, portanto a matéria foi criada, ela não é eterna.
Segundo, esse texto reprova a ideia da teoria da geração espontânea. Não, o mundo não surgiu espontaneamente. Me perdoe da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não veio à existência de moto próprio. O mundo foi chamado à existência. Ele foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, o mundo não surgiu de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não tem amparo na verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. É mais fácil você crer que se você jogasse 1 bilhão de estrelas para os céus e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que você acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até lhes garantir uma coisa: é preciso ter mais fé para ser um ateu que para ser um crente. Pensem comigo, nós estamos aqui no planeta Terra, é por acaso? Foi uma explosão que nos deixou aqui? Na verdade, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos, por exemplo, mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não foi a explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi um acaso, nem uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarto lugar, este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Não. Em 1859, Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. E o livro se esgotou, a primeira edição, no dia do lançamento. De lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Meus amados irmãos, o texto é categórico: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos aqui levantando a seguinte pergunta: quem é o nosso glorioso Redentor? Quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão magnífico ele é. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 40, e ele está tratando de um texto messiânico, começa a falar da majestade dele, e ele usa algumas figuras interessantes. Ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá um dia aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. É aquele que mede o pó das montanhas em balança de precisão. É aquele que mede os céus a palmos. É aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, bem contadas pelo nome, nem uma só delas ia faltar. É aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra, as nações da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Quão grande ele é! Se você perguntar para um astrônomo, por mais perito que ele seja, por mais robusto o conhecimento que ele tenha, qual é o tamanho do universo, sabe qual é a resposta dele, se ele for honesto? Eu não sei. Até porque isso é uma matéria em aberto ainda. Mas o que eles já sabem, afirmam, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade,
você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde Jesus, o nosso glorioso Redentor, não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, estou aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, tenha paciência de levar para casa, botar numa tábua de vidro e contar uma por uma. Eu fui tentar fazer isso na praia agora nas férias de janeiro. Enchi a mão de areia e comecei a contar: 1, 2, 50, 100, 150, 200, 300, não tinha contado a ponta do dedo ainda, eu parei. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, diz o texto, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. Agora não, nós estamos pasmos com a grandeza do micro-universo. Por exemplo, se você chegar na sua casa, no seu quintal, e pegar uma folha de uma planta qualquer, por mais tenra que ela seja, ela é muito mais complexa do que Duque de Caxias. Se você pegar um ovo na geladeira e quebrá-lo na frigideira, aquela gema é muito mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático da Universidade de Harvard, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais incríveis descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E descobriu ainda que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, ou estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, que daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowe vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por maior que seja a luz, e por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus, ninguém bota Jesus contra a parede, ninguém derrota Jesus. Ele é a luz, e onde ele chega, chega a verdade. Aonde ele chega, chega a cura. Aonde ele chega, chega a libertação. Aonde ele chega, chega o perdão. Onde ele chega, chega a salvação. Ele é a luz, e ele está aqui nesta noite, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para fazer um milagre na sua vida. Eu disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese mesmo? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador e ele é o doador e mantenedor da vida. Bom, se ele é isso mesmo, e ele é, então eu tenho um recado para lhe dizer, para lhe trazer.
você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. Vou propor um paradoxo. Valho-me da obra A Ética da Decisão, quando o autor diz o seguinte: você é escravo da sua liberdade. E ele ilustra isso da seguinte maneira: você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que o abismo não existe e fica dentro da canoa até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Nesta noite você é escravo da sua liberdade, você precisa tomar uma decisão em relação a Jesus. Talvez você esteja pensando: bom, mas eu vim aqui hoje, até fui convidado para vir, estou até gostando de estar aqui, mas o senhor está muito enganado, eu não quero tomar decisão, eu não estou tomando decisão, eu não desejo tomar decisão, aliás eu estou até indeciso. Preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus isso é impossível. Ele diz: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por esta causa que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. Qual é a sua? A primeira delas, confira aí, está nos versículos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Então vamos entender isso aqui. Tem 400 anos, de Malaquias a João, que ninguém escuta a palavra de Deus. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. 400 anos depois, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. As multidões fluem para ouvi-lo, de toda a província da Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, de toda Jerusalém. E de repente ele está pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões vêm para serem batizadas, confessando os seus pecados. E diz a Bíblia que de repente, diante daquela cena tão inusitada, de multidões fluindo para o deserto da Judéia, toda a multidão começa a cogitar algo. E a cogitação era esta: será que esse João não é o próprio Messias? E esta pergunta chega aos ouvidos de João Batista, com aquela voz aveludada do sibilo da serpente: porventura tu não és o próprio Cristo? Jogaram uma isca venenosa para cima dele, tentaram colocá-lo num pedestal, mas João Batista foi categórico e disse: não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vem do mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão que temos nesse texto é daquele que dá toda a glória e honra àquele que pode e deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o nosso amado Senhor Jesus. Mas vem a segunda decisão. Confira aí comigo os versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Me permita fazer uma pergunta. Olha para o verso 10, me responda por favor. Quantas vezes aparece a palavra mundo aí no verso 10? 3 vezes. No grego é a mesma palavra. A mesma palavra. Cosmos,
cosmos. Mas num único versículo, a mesma palavra, sendo repetida 3 vezes, cada palavra, cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico material. O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Ao ler sua Bíblia, preste atenção, porque às vezes uma mesma palavra é repetida no mesmo versículo, pode ter significado diferente. Então no verso 11 está claro: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem são os seus aí? O povo de Israel, os judeus, o povo da promessa. E eles não o receberam por quê? Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, apontava para Jesus. Era uma sombra da realidade que é Jesus. Jesus é a semente da mulher. Jesus é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Jesus é representado pela nuvem que vinha de dia e pela coluna de fogo que vinha de noite. Jesus é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Jesus é representado pelo templo de Salomão. Jesus é representado pelas festas, pelos sacrifícios. Jesus é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, e ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os coxos andaram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. O que é doloroso, e o Cláudio é testemunha disso, quando você vai a Jerusalém, você vai lá no Muro das Lamentações, e lá tem crianças, e lá tem jovens, lá tem mulheres, lá tem homens, lá tem líderes, lendo piedosamente a lei, orando fervorosamente diante do muro, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, em Jesus de Nazaré. Ainda a venda está colocada nos olhos deles. Cuidado, porque você, diante de tantas evidências, ainda rejeite o Messias, o Filho de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas agora vem a terceira decisão, a partir do verso 12 e 13, que é a aceitação de Jesus. E eu chamo a sua atenção, ao ler a sua Bíblia, para aquilo que nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa: mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Ele está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros. Não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É ter um novo coração, é ter uma nova mente, é ter uma nova vida, é ter uma nova esperança, é ter um novo sonho, é ter uma nova família, é ter uma nova pátria, é ter uma nova herança, é ser nova criatura. Agora, João não quer que você saia daqui hoje com qualquer dúvida acerca do que significa ser filho de Deus.
Então, no verso 13, ele explica melhor. O que é ser filho de Deus? Então ele começa dizendo, os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário. Aqui no Brasil nós temos um ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de cima, tem que nascer de Deus. Alguém pergunta assim, você é filho de Deus? Mas é claro, meu pai é o pastor da igreja, a minha mãe até dirige um ciclo de oração na igreja. Gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa, eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração então é um espetáculo, mas isso não faz ninguém ser filho de Deus não. Outro pergunta, você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou assembleiano desde que nasci, eu sou presbiteriano desde o berço. Aliás, eu pertenço ao projeto Recomeçar. Isso é bom, mas não faz você filho de Deus não. Você é filho de Deus, mas é claro, eu sou um calvinista, eu sou um arminiano, ser calvinista e arminiano pode ser bom para você, mas isso não faz de você filho de Deus não. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Significa que nenhum de nós tem competência para nos fazermos filhos de Deus. Então vou ilustrar isso. Vocês que moram aqui no Rio de Janeiro, esse trânsito maluco, igual São Paulo também, dá um feriado, você quer ir embora, quer dar uma fugida, quer dar uma escapada, e aqui você está perto da montanha, você já começa a subir a serra. Então imagine você chegando naquele lugar, quase que edênico, as árvores frondosas, com as suas cabeleiras esvoaçando pelo vento, a relva verde farfalhante, as águas límpidas, rasgando as entranhas da terra, o passaredo a cantar, as flores mimosas, com aquelas pétalas aveludadas, exalando um doce, inebriante perfume, as borboletas esvoaçando, enchendo o ar de cores, e aquela brisa gostosa, tocando em seu rosto, e você olhando esse cenário diz, puxa vida, você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Só Deus pode fazer de você seu filho. Condição que ele exige? Uma só. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. A salvação não está nem na sua mão, nem na minha mão, nem na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Ele dá esse presente a todos quantos recebem o seu filho. Terceira resposta, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano tem competência e poder para tornar você filho de Deus. Nenhum de nós pode dizer para você assim, seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o Papa, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem o pastor, nem o bispo, nem o missionário, nenhum de nós tem essa competência de dizer, seja filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre. Só Ele pode dar esse grande privilégio de você fazer parte da família de Deus. E não é aquilo que você faz para Deus, não é pelas obras, não é pelo mérito, não é pelo ritualismo, não é pelo sacrifício pessoal, é presente dEle, é graça dEle, é dádiva dEle, é oferta dEle, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador e como seu Senhor. Bom, dito isto, João agora vai nos levar para a conclusão do versículo 14, e Atanásio, Cláudio,
que foi o grande campeão da ortodoxia no primeiro concílio geral da igreja, em 325 em Niceia, enfrentando as teses heréticas de Ário, que negava a divindade de Cristo, fincou um pilar da ortodoxia cristã no concílio de Niceia, mostrando que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E ele escreveu um livro que está traduzido em português, sobre a encarnação, explicando esse versículo 14. E ele vai dizer para nós que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e de fato é, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? Que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, doador da vida, a verdadeira luz. O verbo que é Deus, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora diz Paulo que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele a si mesmo se esvaziou. Às vezes, esvaziou-se até quando? Agora pense comigo, sendo ele transcendente, ele vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de se transformar em um zigoto, um embrião, um feto. Um bebê que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos e deitado num coxo de animal comer, uma manjedoura, mangiare. Aquele bebê é o Criador do universo, é o Rei da glória, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E o verbo se fez carne e não habitou longe de nós, não. Ele habitou entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou gloriosamente, arrancando o aguilhão da morte, matando a morte, inaugurando a imortalidade. Ele voltou para o céu, ele está à destra de Deus, ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Mas veja como ele se manifestou, não cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. Se ele viesse cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. Sabe por quê? A Bíblia diz que o melhor de nós, sabe o que é aos olhos dele? Trapos de imundícia. É constrangedor dizer isso, mas eu vou dizer. Sabe o que significa trapo de imundícia no hebraico? É a palavra usada para o absorvente feminino, que ela usa, enrola num plástico e joga no lixo. O melhor de nós é isso. E o pior de nós, o que seria? Então, baixa a bola. Pode baixar a bola. Então ele não vem cheio de justiça e juízo, não, ele vem cheio de graça. Ele nos apanha arruinados, ele nos apanha sujos, ele nos apanha contaminados, ele nos apanha depravados, ele nos apanha condenados, ele nos apanha mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos transformou, e ele nos restaurou, e ele nos salvou, e ele nos fez assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Louvado seja o Senhor. E João vai dizer, fechando, que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um conceito teológico que retrata todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Por exemplo, quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra ele apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus vem, ele não vem para enfatizar este ou aquele atributo, ele vem para revelar Deus. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus, ele era o resplendor de Deus, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso só ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos
um. Então está provada a tese de João. Jesus Cristo é Deus. Mas eu não posso terminar sem tratar de dois assuntos para concluir essa matéria. Sabe o que me choca no texto? É que quando João vai para o restante do livro, ele segue a mesma toada, usando a mesma metodologia. De que maneira? De que maneira? Primeiro, ele provou que Jesus Cristo é Deus, primeiro, porque realiza as mesmas obras. Segundo, porque tem os mesmos atributos. O que João vai fazer? Já ouvimos no culto hoje, que o número 7 na Bíblia é um número que tem um simbolismo importantíssimo, o número completo de perfeição. O que João vai fazer? Ele vai concluir o evangelho dele afirmando que se todos os sinais que Jesus Cristo tinha operado fossem registrados numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro não caberiam os livros. Então o que ele vai fazer? Selecionar dos muitos 7 milagres, para provar uma coisa: se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Está aprovada a tese de João. Mas ele adota também o mesmo método no livro todo, mostrando que ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Sabe o que João vai fazer? Ele vai selecionar uma declaração de Jesus, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. De onde vem a nossa palavra Javé, ou a palavra Iavé. Se você ler numa versão Iavé e noutra Javé, não fica triste não houve erro nenhum não, é porque no hebraico a letra J e a letra I é a mesma letra no hebraico. De onde vem a nossa palavra mais conhecida, Jeová? Jeová é uma composição de dois nomes de Deus. Você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai e forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou, para provar que se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda coisa que eu não posso terminar, e aqui eu termino, é que dessas 7 declarações eu sou, uma Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora notem vocês que Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Notem vocês, Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós, entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém poderá vir ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para responder a esse mistério, me permitam 2 perguntas. A primeira delas, o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. Por que o sol brilha?
Porque o sol tem luz própria. Pois Jesus brilha, porque Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é: sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora entendamos. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, o sol da justiça. Então, sabe qual é a missão desta igreja? Sabe qual é a sua missão? Sabe qual é a minha missão? É sairmos pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, levando essa luz, deixando essa luz brilhar, para que as pessoas conheçam a razão da nossa vida, que é Jesus, o nosso glorioso Redentor. Portanto, a Ele a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.